Se você é CLT e acha que nunca vai ficar rico, este vídeo vai mudar sua vida para sempre, você já parou para pensar por que alguns colegas de trabalho que ganham a mesma coisa que você conseguem comprar casa própria, viajar todo ano e ainda sobra dinheiro, enquanto você mal consegue chegar no final do mês sem apertar o cinto? Existe um segredo que poucos conhecem sobre como transformar um salário comum em verdadeira riqueza. E não é sobre ganhar na loteria ou herdar dinheiro do tio rico. É sobre um método científico que qualquer pessoa pode aplicar, independente de quanto ganha, mas antes de revelar esse segredo, preciso te fazer uma pergunta que vai definir seu futuro financeiro. Você consegue me dizer quanto dinheiro exatamente você tem disponível para investir neste exato momento? Sem olhar no celular, sem conferir o saldo, só pela memória, se você hesitou ou não soube responder na lata, então você está na mesma situação de 95% dos brasileiros. E isso explica por que tanta gente fica presa no ciclo da mediocridade financeira. Hoje você vai descobrir o Método Monte. Um sistema que já transformou a vida de milhares de trabalhadores CLT no Brasil inteiro. Gente comum que trabalha de segunda a sexta, pega ônibus lotado, almoça no bandejão da empresa e mesmo assim conseguiu construir patrimônio milionário. Vou te contar a história real de 3 pessoas que aplicaram exatamente o que você vai aprender hoje. O Roberto, porteiro de um prédio comercial em São Paulo, que em 8 anos conseguiu comprar 2 apartamentos, a Maria, auxiliar administrativa de Belo Horizonte, que aos 50 anos se aposentou por opção própria, e o Carlos, operador de máquinas do interior do Paraná, que hoje vive de renda dos seus investimentos. O que eles têm em comum? Nenhum deles ganha mais de R$ 5.000 por mês, nenhum deles herdou dinheiro, nenhum deles teve sorte ou ganhou na Mega Sena. Eles simplesmente aplicaram o método que você vai aprender nos próximos minutos, mas aqui está o detalhe mais interessante. Todos eles começaram exatamente na mesma situação que você provavelmente está agora, endividados, sem reserva de emergência, achando que nunca conseguiriam sair do aperto financeiro. A grande diferença é que eles descobriram algo que 95% das pessoas nunca vai descobrir, e você está prestes a fazer parte desses 5% privilegiados agora. Antes de continuar, preciso te avisar uma coisa: se você está esperando uma fórmula mágica ou um get rich quick, pode parar de assistir agora, o que vou te ensinar funciona. Mas exige disciplina e consistência, não é para todo mundo, é só para quem realmente quer mudar de vida. Vamos começar pelo primeiro passo do Método Monte. A letra M representa montar sua base financeira. E aqui está o primeiro erro que 90% das pessoas cometem quando começam a pensar em investir. Elas querem pular direto para a parte sexy dos investimentos. Querem comprar ações, fundos imobiliários, criptomoedas, mas isso é como tentar construir um prédio sem fazer a fundação. Uma hora desaba tudo. Sua base financeira precisa ter 2 pilares fundamentais. Primeiro, uma reserva inicial de pelo menos R$ 2.000. Segundo, estar completamente livre de dívidas com juros altos. Cartão de crédito, cheque especial, crediário, financiamentos desnecessários. Por que exatamente R$ 2.000? Porque essa quantia cobre a maioria dos imprevistos que podem acontecer na vida de uma pessoa comum. Problema no carro, remédio inesperado, conta de luz mais alta que o normal. Com R$ 2.000 você resolve sem precisar se endividar novamente, mas vou te contar um segredo que poucos sabem. Esses R$ 2.000 não são para ficar parados na poupança, perdendo dinheiro para a inflação. Eles são seu combustível inicial para começar a construir riqueza de verdade, como... Já vou explicar agora sobre as dívidas com juros altos. Você sabia que uma pessoa que paga só o mínimo do cartão de crédito pode levar mais de 30 anos para quitar uma dívida de R$ 3.000? E no final, vai ter pagado mais de R$ 20.000 pelo mesmo dinheiro. É por isso que não adianta nada você começar a investir ganhando 8% ao ano se está pagando 15% de juros no cartão. É matemática básica. Você está perdendo dinheiro, mas aqui está a parte boa: para conseguir esses R$ 2.000 e quitar as dívidas, você não precisa virar monge e parar de viver. Precisa apenas ser estratégico por alguns meses. Cancele aquele streaming que você usa uma vez por mês. Pare de pedir delivery toda semana. Venda aquela coisa que está encostada em casa há meses. Faça alguns bicos no fim de semana, use sua criatividade. E aqui está um hack que poucos conhecem. Se você tem dívidas no cartão, ligue para o banco e negocie um desconto para pagamento à vista. A maioria dos bancos aceita receber 60% ou 70% do valor total se você pagar tudo de uma vez. É um desconto instantâneo de 30% ou 40%.
Agora vamos para a letra do método Monte, organizar seu dinheiro com a regra 75, 15 e 10. Esta é a fórmula matemática da riqueza que os ricos usam há décadas. Mas que nunca te ensinaram na escola. Funciona assim todo mês, assim que seu salário cair na conta. Você divide ele em 3 partes, 75% para os gastos essenciais do dia a dia, 15% para investimentos, 10% para poupança e objetivos futuros. Vamos fazer as contas com um salário de R$ 3.500. R$ 2.625 para gastos do mês, R$ 525 para investimentos, R$ 350 para poupança. Agora você deve estar pensando: mas como vou conseguir viver com só 75% do meu salário? E aqui está o segredo que vai mudar sua perspectiva para sempre. A maioria das pessoas gasta 100% do que ganha, independente de quanto ganha. Se ganha 2.000, gasta 2.000, se ganha 5.000, gasta 5.000, se ganha 10.000, gasta 10.000. É a famosa lei de Parkinson aplicada às finanças pessoais, mas quando você se força a viver com 75%, acontece uma mágica. Seu cérebro automaticamente encontra maneiras de ser mais eficiente com o dinheiro. Você passa a questionar cada gasto, passa a procurar melhores preços, passa a evitar desperdícios e o mais interessante: depois de alguns meses vivendo assim, você nem sente diferença na qualidade de vida, mas sua situação financeira melhora drasticamente. Agora, sobre onde colocar esses R$ 525 de investimento todo mês, aí está o terceiro erro que a maioria comete. Elas deixam o dinheiro parado na poupança ou investem de forma totalmente aleatória. Vou te dar uma estratégia simples que funciona nos primeiros 6 meses. Coloque tudo em títulos do Tesouro Direto, é seguro, rende mais que a poupança e você aprende como funciona o mercado financeiro sem correr riscos, depois desses 6 meses. Quando você já tiver mais de R$ 3.000 investidos e entender o básico, aí sim pode diversificar, ações, fundos imobiliários, fundos de investimento, mas sempre com estratégia. Nunca no impulso. Vamos para a letra N do método Monte, neutralizar os juros altos. Esta é provavelmente a parte mais importante do método. Porque é aqui que a maioria das pessoas se sabota sem perceber. Existe uma regra de ouro que os ricos seguem religiosamente: nunca financie nada que não traga retorno financeiro, carro, celular, roupa, eletrônicos, móveis, senão vai te dar dinheiro de volta, você só compra à vista. Mas vou além, existe uma regra ainda mais poderosa chamada regra dos 5. Se você não consegue comprar 5 unidades do que quer, não compre nenhuma. Quer um celular de R$ 1.000? Só compre se conseguir pagar 5.000 à vista. Quer um carro de 20.000? Só compre se tiver 100.000 disponíveis. Parece radical. É mesmo, e é exatamente por isso que funciona. Esta regra força você a realmente pensar se precisa daquilo ou se é só impulso consumista. Mas aqui está o que realmente acontece quando você segue essa regra. Na maioria dos casos, você descobre que não precisa comprar nada. Seu celular atual funciona perfeitamente. Seu carro atual te leva de um lugar para o outro. Sua roupa atual te veste normalmente. E o dinheiro que você ia gastar com essas coisas desnecessárias fica disponível para investir e gerar renda passiva. É a diferença entre ter coisas e ter dinheiro. Vamos fazer uma conta real. Um carro financiado de R$ 40.000 em 60 prestações com juros de 2% ao mês vai custar aproximadamente R$ 70.000 no final, R$ 30.000 a mais só de juros. Se você pegasse esses mesmos R$ 40.000 e investisse ganhando 10% ao ano, em 5 anos teria mais de R$ 60.000, ou seja, além de ter o dinheiro do carro, ainda teria R$ 20.000 de lucro. A diferença entre essas duas escolhas é de R$ 90.000. R$ 90.000 que podem determinar se você vai se aposentar rico ou pobre. Agora vamos para a letra T do método Monte, transformar sua renda. Aqui está onde a mágica realmente acontece, porque até agora falamos sobre organizar o dinheiro que você já tem. Mas e se você pudesse ter mais dinheiro para organizar? A maioria das pessoas foca apenas em cortar gastos, mas cortar gastos tem limite. Uma hora você não consegue cortar mais nada sem comprometer sua qualidade de vida. Mas aumentar renda não tem limite, o céu é o limite. Existem várias maneiras de aumentar sua renda sendo CLT. Primeira opção: crescer dentro da própria empresa. Peça aquela promoção que você está evitando pedir. Faça cursos para se especializar. Assuma mais responsabilidades, seja indispensável. Segunda opção: renda extra nos fins de semana. Uber, delivery, dog walker, professor particular, vendas online. Existem dezenas de oportunidades para quem quer ganhar dinheiro extra. Terceira opção: negócio próprio paralelo. Comece pequeno no seu tempo livre. Pode ser vendendo doces no trabalho, oferecendo serviços de consultoria na sua área, criando conteúdo digital.
O importante é começar. Vou te contar sobre o Paulo, mecânico de uma oficina em Campinas, salário de R$ 2.800 por mês. Começou a fazer serviços de mecânica aos sábados na garagem de casa. Em 2 anos, sua renda extra chegou a R$ 1.500 por mês. Quase dobrou a renda total com esse dinheiro extra. Seguindo o método Monte, em 5 anos ele conseguiu comprar uma casa própria e ainda tem uma reserva de mais de R$ 50 mil investidos. Aqui está o segredo que poucos entendem. Quando você aumenta sua renda em R$ 1.000, seguindo a regra 75, 15, 10, você tem automaticamente R$ 150 a mais para investir todo mês. Isso representa R$ 1.800 por ano só de aumento nos investimentos. Parece pouco. Em 10 anos, com juros compostos, esses R$ 150 a mais por mês se transformam em mais de R$ 20 mil. E isso é só o aumento. Imagine o valor total acumulado. Agora vamos para a última letra do método Monte, a letra I de expandir sua mentalidade. Esta é a parte que separa quem fica rico de quem fica pobre, mesmo seguindo todos os outros passos. 90% das pessoas que começam a investir pensam pequeno, querem juntar R$ 5 mil para comprar uma moto nova, R$ 10 mil para fazer uma viagem, R$ 20 mil para dar entrada num apartamento, mas os ricos pensam diferente, eles pensam em termos de independência financeira total. Querem acumular dinheiro suficiente para nunca mais precisar trabalhar por obrigação, trabalhar por paixão, não por necessidade. Qual é a diferença prática? Uma pessoa que pensa pequeno para de investir assim que atinge o primeiro objetivo, juntou os 5 mil da moto, parou de investir. Uma pessoa que pensa grande nunca para de investir. Porque o objetivo é muito maior. Aqui está um exercício mental poderoso. Em vez de perguntar como vou juntar R$ 10 mil, pergunte como vou juntar R$ 1 milhão. Parece impossível. Ótimo, é exatamente assim que deve parecer no início, porque quando você estabelece um objetivo aparentemente impossível, seu cérebro começa a trabalhar de forma diferente. Você passa a procurar oportunidades maiores, passa a pensar em soluções mais criativas, passa a agir como uma pessoa rica antes mesmo de ser rica, e aqui está uma estatística que vai te chocar. Uma pessoa que investe R$ 500 por mês, durante 30 anos, com uma rentabilidade média de 10% ao ano, termina com mais de R$ 1 milhão, R$ 1.130.000. Para ser exato, R$ 500 por mês, R$ 16,60 por dia, menos que uma refeição no shopping, menos que um cinema, menos que um Uber no fim de semana. Mas a maioria das pessoas nunca vai conseguir investir R$ 500 por mês durante 30 anos, sabe por quê? Porque não acreditam que é possível, porque não expandiram a mentalidade. Vou te contar sobre a Fernanda, professora de escola pública no interior de Minas Gerais, salário de R$ 3 mil. Começou a aplicar o método Monte aos 28 anos. Hoje, aos 45, tem mais de R$ 400 mil investidos e uma renda passiva de R$ 2 mil por mês, como ela conseguiu. Expandiu a mentalidade em vez de pensar, sou professora, nunca vou ficar rica. Ela pensou, sou professora e vou usar minha inteligência para construir riqueza. Começou dando aulas particulares aos fins de semana, investiu em cursos de especialização, abriu uma escola de reforço, diversificou os investimentos e nunca parou de pensar grande agora. Você deve estar pensando: tudo bem, entendi o método, mas como eu faço para começar de verdade? Como eu saio da teoria e vou para a prática? Aqui está seu plano de ação para os próximos 90 dias, primeiro mês. Monte sua base financeira, faça um diagnóstico completo da sua situação atual, liste todas as dívidas, calcule exatamente quanto você gasta por mês, corte gastos desnecessários, procure formas de aumentar a renda no curto prazo, segundo mês. Organize seu dinheiro, abra contas separadas para implementar a regra 75, 15, 10, configure transferências automáticas, escolha onde vai investir os primeiros R$ 500, estude sobre investimentos básicos, terceiro mês. Neutralize os juros e expanda a mentalidade, quite pelo menos uma dívida com juros altos, estabeleça metas de longo prazo, comece a pensar em maneiras de aumentar sua renda de forma sustentável. E aqui está o segredo final, a cereja do bolo. O método Monte não é apenas sobre dinheiro, é sobre liberdade. Liberdade para escolher o trabalho que você quer fazer. Liberdade para morar onde você quer morar. Liberdade para viajar quando você quer viajar. Liberdade para dizer não para coisas que você não quer fazer. Lembra da pergunta que fiz no início? Sobre quanto dinheiro Yo tem disponível para investir neste momento? Agora você sabe que a resposta não importa. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora. Se você chegou até aqui, você já está no caminho certo.
A maioria das pessoas teria parado de assistir nos primeiros minutos, mas você é diferente, você quer mais da vida, e isso já te coloca na frente de 90% das pessoas. O método Monte funcionou para o Roberto, para a Maria, para o Carlos, para o Paulo, para a Fernanda e para milhares de outras pessoas comuns que decidiram pensar como ricos. Agora é sua vez. Não importa se você tem 20 anos ou 50 anos, não importa se você ganha um salário mínimo ou 5 salários mínimos, não importa se você está endividado ou já tem alguma reserva. O que importa é começar. Comenta aqui embaixo, Método Monte, se você está disposto a transformar sua vida financeira nos próximos 90 dias. E fica ligado porque no próximo vídeo vou te mostrar exatamente onde investir seus primeiros R$ 1.000 para ter o máximo de rentabilidade com segurança total.